Tem, que significa o alto, cima e novo. O diálogo com Nicodemo, Jesus explica que nascer de novo não é físico, mas espiritual. Uma segunda origem não humana, um nascimento a partir do alto, isto é, de Deus. Por isso, certas versões bíblicas trazem como nascer do alto, nascer, nascer no sentido, Paulo ensina que somos salvos pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Aqui, a regeneração, no grego, poligenesia, significa um novo nascimento e está intimamente ligado à conversão. Trata-se da renovação do interior realizada pelo Espírito Santo, ocasião que a pessoa se torna uma nova criatura em Cristo Jesus. Então, o que o escritor quer dizer com isso? Quando aceitamos Jesus como o legítimo Salvador, existe uma transformação que só o Espírito Santo, como eu falei anterior, no início da tradução, ou seja, da introdução da revista. Há uma mudança, né? Quando aquela pessoa se entrega geralmente a Jesus, existe uma mudança no seu interior, não é no exterior, é no seu interior. É uma mudança que faz com que a pessoa que era o pecador se torne uma pessoa espiritual, ou seja, o ser humano que vivia em pecado se torna uma nova criatura em Cristo Jesus, sendo que regenerado pelo Espírito Santo. Amém, irmãos? Quer dizer, é uma mudança que o Espírito Santo ele trabalha nos corações daquele pecador. Os irmãos estão entendendo? Amém? Deixa eu tentar aqui abrir aqui o celular. O celular está me deixando. Vamos continuar, né? O tempo é curto e a gente tem que correr. No segundo tópico diz assim, a regeneração como exigência de Jesus. Cristo declarou que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Equivale dizer que a regeneração é absolutamente necessária. Ela é a porta da entrada do reino, a obra inicial da graça, que principia a transformação do pecador. Alguém pode ler 1 Coríntios 6, 9 e 11? 1 Coríntios 6, do 9 ao 11. 1 Coríntios 6, 9 ao 11. Não sabeis que o justo não vão herdar o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem sodomíticas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fossem ouvidos, vós, as fossem lavados, as fossem santificados, as fossem justificados, em nome do Senhor Jesus, pelo Espírito nosso. Amém. Paulo, ele descreve aí duas situações. Aqui, aquele que é regenerado e que não é regenerado. Esse herdará o reino do céu. Aí ele fala, né, sobre os que bebem, enfim, como foi lido aí em 1 Coríntios. Então, são duas situações de indivíduo que ocorre. Aquele que aceita Jesus como seu legítimo Salvador, que tem a sua, ou seja, a regeneração
é feita na vida dele, esse herdará o reino dos céus. Mas tais quais que foi citado aí, esses não herdarão o reino dos céus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Um ponto três. Não, vamos 1.2, né? A gente ficou no 1.2, que diz assim: uma obra soberana do Espírito. Jesus ensina a Nicodemos que para entrar no reino de Deus é necessário nascer da água e do Espírito. Isso significa uma transformação espiritual completa, ser purificado dos pecados, receber renovação interior pelo poder do Espírito. Essa mudança não pode ser produzida pela carne, mas somente pelo Espírito. Cristo assegura que o vento assopra onde quer. Assim como o vento é livre, o Espírito opera de modo soberano na salvação, sem, sem ser controlado por nenhum esquema humano. É somente por essa razão, ou seja, por essa ação divina, que o pecador nasce espiritualmente e passa a ter uma nova vida. Assim, o cristão regenerado é aquele que teve o coração transformado e passou a viver segundo a essa nova natureza espiritual. Alguém pode ler Ezequiel 36, 26 e 27? Quem é bom de Bíblia aí? Para a gente saber como é que essa promessa chegou até nós desde o Antigo Testamento. Ezequiel 36, 26 e 27. E achar primeiro para ler, irmão. Me ajuda aí. Ezequiel 36, 26 e 27. Porém, eu, de vós, o meu espírito, farei que eu dei o meu, guardei o meu espírito, Aleluia. Então, irmãos, Deus, ele fez uma promessa desde Ezequiel. Isso, o que torna isso no ser humano? Deus, ele transforma o coração que era perverso, malicioso, e ele torna um coração regenerado, um coração novo. Irmãos, eu cometi uma falha aí. Eu pulei do 1 para o 2. Não sei se os irmãos perceberam, né? Eu pulei do 1 para o 2. Mas vamos continuar, né? Que a pressa está longe. Então, o que que acontece, irmãos? Deus é a única pessoa que transforma o ser humano, chama-se o Espírito Santo. Ninguém transforma ninguém. Por mais que nós temos filhos, mesmo assim que nós temos a nossa parentela conosco, às vezes dá um conselho, mas ninguém transforma ninguém. Só o Espírito Santo que transforma o ser humano numa nova criatura de Jesus. O Espírito Santo que faz com que o coração seja transformado em uma nova criatura em Cristo Jesus. Ou seja,
ele se torna uma pessoa nova em Cristo Jesus, sendo como o seu comportamento na maneira de viver, de ser e de agir. A sua mente é transformada, porque há uma regeneração em todo o seu corpo. Mas quem faz isso? O Espírito Santo. Amém? Os irmãos querem que eu continue no 2 ou quer que volte? A nova vida, uma nova vida, nova conduta. Vai ficar um vago, mas os irmãos vão entender que foi as pressas, né? Cristo deixou bem claro que o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Essa distinção mostra que nada dá à carne pode produzir vida espiritual. A carne gera concupiscência e aprisiona. Somente o Espírito gera nova vida com fruto espiritual. O que é nascido da carne permanece dominado pela natureza pecaminosa. Mas, ao nascer do Espírito, o crente passa a viver sob uma nova condição espiritual, tornando-se um novo homem, com uma nova mentalidade. E vos renoveis do Espírito o vosso sentido. Essa nova vida se evidencia na prática da justiça, no amor fraternal, no desejo pela palavra e na obediência de Cristo. Marcas da regeneração genuína. Uma nova vida, uma nova conduta. Quando o escritor fala que a regeneração se torna no ser humano, o Espírito Santo começa a trabalhar na forma que ele era, quer dizer, a pessoa pecadora, ele se torna uma nova criatura. Como vai ver que ele se transformou? Na vida cotidiana, na vida, na sequência da sua vida, ele vai mostrar verdadeiramente que ele foi salvo. Pela sua conduta, pela maneira de viver, pela maneira de se comportar. Então ele mostra o fruto do Espírito Santo. Ele mostra que verdadeiramente aquela pessoa mudou. Aí que o Espírito trabalha de forma maravilhosa no ser humano. Aí que ele diz, mas aquilo ali era um bêbado. Não, hoje não é um bêbado. Até o nome muda. Agora é um crente. É nisso uma mudança na vida do pecador. Então, quem faz esse trabalho é o quê? É o Espírito Santo. Que faz a pessoa mudar a forma de viver, de agir e de se comportar diante da sociedade. Amém? Terceiro tópico, irmão. Sinais do novo nascimento em Cristo. A justificação pela fé. Pela fé em Cristo, o pecador justificado, recebendo uma nova posição diante de Deus. Não por mérito pessoal, mas pela obra redentora do Calvário. O crente não é apenas perdoado, mas é declarado justo diante de Deus. Isto é absolvido da culpa, da punição e da condenação do pecado. Esta dádiva é recebida somente por meio da fé, como resposta à graça de Deus revelada em Cristo. A justificação, portanto, não acontece a parte da fé, mas após a pessoa que crê
em Cristo como Salvador. Esse é o resultado da ação do Espírito Santo, que leva o pecador à fé e, consequentemente, à justificação. Os efeitos da justificação pela fé incluem a paz com Deus e a adoção como filho amado do Pai. Então, o que é a pessoa justificada, né? Quando aceitamos Jesus, Jesus pagou o alto preço no Calvário para justificar a Deus e todas as transgressões, todo o pecado foi perdoado pelo seu sangue derramado na cruz. Ele mostra a Deus que nós somos filho adotivo de Deus, ou seja, somos uma pessoa de Deus, uma nova criatura em Cristo Jesus. E Jesus, através do seu sacrifício, ele justifica a Deus e nós somos perdoados de nossas transgressões e nos tornamos justos diante do Pai. Então, todos aqueles que se convertem e aceitam Cristo como seu legítimo Salvador, ele é justificado pelo sangue derramado na cruz de Jesus. Ele se torna justo para Deus. E todo o pecado é perdoado. E nós somos livrados da condenação eterna pela justificação. (3.2) A vida de santificação. Na obra da redenção, o pecador é imediata, simultaneamente salvo, regenerado, justificado e adotado como filho de Deus. A partir daí, inicia-se o processo de continuamente de santificação, ou seja, uma vida separada. Santo quer dizer uma vida separada da vida mundana, né? Ou seja, uma vida separada do pecado e consagrada à obediência até a sua glorificação final, no dia do Cristo, no dia de Cristo. Passa a viver segundo o Espírito e não mais como escravo da carne. Conforme abordado na lição anterior, a santificação apresenta um aspecto posicionais e progressivo. À medida que o crente avança, a maturidade espiritual se tornou mais semelhante a Cristo. Essa nova vida recebida na regeneração se manifesta pela renúncia ao pecado e pela prática contínua da justiça e da santidade. Então, a santificação é um processo progressivo. A Bíblia diz: conhecerei a verdade vos libertará. É um processo, cada dia mais vamos errando, mas vamos consertando e pedindo perdão a Deus. E vamos ficando parecidos com Cristo. Então, a santificação, Deus não abre mão. A santificação vem a regeneração e depois vem a santificação. Vem a justificação, regeneração, aí vem a justificação e a santificação. São os processos que passamos para que possamos alcançar o reino de Deus. E sem esses processos, jamais verá o reino de Deus. Então, a santificação, Deus não abre mão de maneira alguma do ser humano. É um processo até a nossa ida ou a volta de Cristo. É um processo progressivo que cada um de nós passamos, vamos erramos, pedindo perdão, porque o regenerado, ele não tem prazer de pecar. Ele não tem prazer de pecar.
Se ele peca, ele vê que errou e ele pede perdão ao Senhor, pede misericórdia e a sua misericórdia é alcançada. Então, a santificação é um processo. Todo dia nós pecamos e erramos. Mas existe o Espírito Santo que nos conduz o quê? A refletir os nossos erros para que possamos chegar verdadeiramente parecidos com Cristo. Amém? Três ponto três. O fruto do Espírito. Um importante efeito visível da regeneração é o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, dignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Não se trata de dons espirituais, mas de virtudes que o Espírito Santo produz o caráter do regenerado, como expressão de sua nova vida. Antes era dominado pela paixão carnais, mas agora manifesta a presença do Espírito em sua atitude diária. Portanto, o fruto do Espírito é a evidência prática da regeneração. Quem nasceu de novo, possa refletir, ainda que imperfeitamente, o caráter de Cristo em suas palavras e ações e reações. Tal postura não pode ser esporádica, mas uma marca contínua da nova vida recebida em Cristo. Então, o fruto do Espírito é o caráter de Cristo. Esse que o regenerado tem que ter. Por quê, irmãos? Porque você tem que mostrar verdadeiramente que você foi regenerado. E a pessoa que é regenerado, todo mundo conhece que verdadeiramente há uma mudança na sua vida. Quando passa ali, aquele é um homem de Deus, aquela mulher de Deus. Por quê, irmãos? É a forma de agir, de pensar e de viver. E verdadeiramente você vai ser reconhecido, não só pela sociedade, principalmente no céu, você vai ser reconhecido pela forma que você vive. E o Espírito Santo é que molda o ser humano. É através do Espírito Santo que vem o fruto. Esse fruto tem que conter em cada um de nós. Vou repetir os frutos: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão. Temperança, que é muito difícil, né, irmãos? Essa parte de temperança é bem complicada. E muitos, às vezes, esquecem que é crente, né? Aí só basta bater, né? Machucar o seu calo, aí você vê que é verdadeiramente que é harmonioso, né? Aí você tem que mostrar que verdadeiro é crente. Em momento difícil, momento oportuno, você tem que mostrar que verdadeiramente você é crente. No momento que você às vezes é provocado, né? Em determinada circunstância, e você manter a calma e a mansidão. É fácil? Não. Mas isso tem que nós termos esse fruto. O importante, né, quando isso aqui não são frutos. É fruto. É fruto. Isso mesmo. E porque as pessoas às vezes pensam assim, olha, vou escolher qual aqui e eu vou escolher o fruto, né? Não, o pacote fechado. Fechado, isso mesmo. São os gominhos do mesmo fruto. E às vezes é fácil a gente tem a facilidade de ter amor, mas verdade. não tem facilidade de ter temperança. Uma coisa
não posso escolher, o meu fruto do Espírito é esse. Já vi gente pensando, o nosso fruto do Espírito é esse, o meu fruto do Espírito é esse. Então, na verdade, é um fruto só. Tem que desenvolver todos, né? Ficou bem mais complicado. Pois é. Então, isso que o Espírito Santo, se você tem alguma dificuldade na sua vida, peça a Deus, né, a mudar o seu caráter. Porque tem coisa que é preciso mudar. Então, a santificação e a regeneração e a justificação andam os três juntos. Assim que você, hein, você tem que mostrar que você é diferente. Como eu falei, você tem que mostrar primeiramente à sociedade que você mudou e principalmente a Deus, que você verdadeiramente aceitou a Cristo e que tem que ter uma mudança. Se você não mudou, então perdeu tempo. Porque verdadeiramente a regeneração chama-se mudança de vida. É viver uma nova vida em Cristo Jesus. O homem velho, né? As coisas velhas se passaram e se tornou tudo novo. Então você se torna uma nova criatura em Cristo Jesus. A sua forma de viver, de agir, de falar, se não é do agrado de Deus, você tem que mudar. Caso contrário, você não herda o reino do céu. Né? Tem que se aputar, né? A coisa que você, eu era assim, era assim, não, você era, né? Você tem que mudar o seu comportamento, a forma de agir, de falar, de ser, enfim. Aí verdadeiramente aquele irmão ou aquela irmã é mulher de Deus. Por quê? Pela forma que você age, pela forma que você pratica, pela forma que você se comporta diante de Deus e da sociedade. Aí você verdadeiro, aquele verdadeiro mesmo é irmão, é crente. O que ele passou, eu nem passava nem a metade. E uns dizem assim, não é verdade? Se fosse eu, já tinha metido no braço. É crente, irmão? Não. Precisa nascer de novo, né? É mudança, irmão. Tem que, olha, a Bíblia diz que a porta do céu é estreita. E tem que ter renúncia. Quando eu falei de regeneração, que chama-se nascer da água e do Espírito. Né? Nascer da água, do Espírito, a água chama-se purificação. O Espírito é o que testifica que nós temos, que temos comunhão com Deus. Então, se você não nascer de novo, você não vai ver nem vai entrar o reino dos céus. Amém? Irmão.